Bom dia, graça e paz, que maravilha podermos estar juntos mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020 e nós estamos aqui para juntos falar mais um pouquinho do amor de Deus, da graça de Deus. Eu acredito que você viu aí na descrição do vídeo o assunto que nós vamos falar nesta manhã. Com alegria, eu quero cumprimentar a todos que já estão conosco, os que estarão depois. Hoje eu tive que fazer a live um pouco mais cedo, tenho um compromisso às 9h30. Porém, eu acredito que a mensagem de Deus será transmitida aos vossos corações. Bom dia, minha querida esposa que já está online, missionária Maria, Vicentina, a Patrícia. Vamos, na medida que vocês vão entrando, nós vamos divulgando aqui para que juntos possamos compartilhar a poderosa palavra de Deus. Eu sei que Deus hoje tem algo especial ao seu coração e nós estaremos lendo em 1 João, o livro que o apóstolo João escreveu para nós. 1 João, nós estaremos lendo em 2 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 18. As últimas palavras do apóstolo Pedro para os nossos corações. Então eu gostaria de ler com você e com alegria nós vamos compartilhar essa poderosa palavra, porque eu sei que Deus ele quer aumentar a nossa fé, quer que nós possamos crescer com a graça dele, com o amor dele, e eu sei que Deus nos dará essa oportunidade nesta manhã. Então, com alegria eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Rita Girardi. E aqui está uma palavra que realmente mexe com os nossos corações. Crescer na graça e no conhecimento é algo tão importante para nós, porque nós precisamos da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E preste atenção nisso, porque esse é um detalhe tão importante para nós. Crescer na graça significa ter conhecimento do que é a graça de Deus. E, infelizmente, quantas pessoas não têm conhecimento algum da graça de Deus? Um certo conhecimento do que uma certa noção, mas não tem certeza, não tem profundidade no que é a graça do Senhor. Bom dia, Joel. Bom dia a todos que já estão conosco. Então nós estamos meditando na palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde ele traz as últimas orientações finais, conselhos finais para a igreja. Versículo 18: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, amados, aqui estamos diante de um texto bíblico poderosíssimo para as nossas vidas, onde nós temos a certeza de que Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Bom dia, Marcelina, minha sogra querida. Bom dia, Lídia, que já está conosco. Que o Deus do impossível esteja falando com você nesta oportunidade, porque a maior alegria que nós temos é de poder levar a palavra de Deus aos corações, de saber que Deus está atingindo vidas através desse momento, através dessa oportunidade de falarmos do amor de Deus. Veja bem o que nós temos feito, o que nós temos visto da parte de Deus. Deus tem derramado da graça dele, do amor dele sobre as nossas vidas. Deus tem derramado de uma unção especial sobre a terra. Deus tem falado a nós que nós precisamos obedecer a palavra dele. Mas quantas vezes nós seguimos apenas aquilo que nós acreditamos, pensando que nós estamos certos, sem buscar orientação na palavra de Deus? Mas nesta manhã eu gostaria que você entendesse que Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, a Bíblia ela é tão maravilhosa, ela ensina coisas tão preciosas para nós. A Bíblia diz que quando Jesus ainda era criança, ele já sabia, já conhecia a lei, já conhecia a palavra, já havia estudado a Bíblia, já havia, se preparado para essa obra. Mas, num determinado momento, ainda com 12 anos de idade, ele é deixado para trás. E ele continua
pregando a palavra, ele prega para aqueles homens tão, vamos dizer, inteligentes, tão preparados na lei, na Bíblia, e ele começa a pregar para aquelas pessoas. E quando termina tudo aquilo, a mãe dele volta, pega ele e leva ele de volta, e a Bíblia diz que ele continuou crescendo na graça e no conhecimento. Então, existe uma chave de sabedoria nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, que é importante compartilharmos nessa manhã. Crescer na graça e no conhecimento é quando nós, todos os dias, paramos algo em nossas vidas, paramos o tempo em nossas vidas para poder meditar na palavra do Senhor. Eu não sei como tem sido o seu dia, eu não sei como tem sido a sua história. Eu tenho certeza que você pode, em determinados momentos da sua vida, parar tudo para poder ouvir a voz de Deus. Bom dia, Carneirinho, meu cunhado. Então, nesse momento, eu te convido para poder, prestar atenção nisso. Bom dia, Cidinha. Prestar atenção nisso, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, como nós vamos conhecer se nós não lermos a Bíblia? Não há uma outra maneira, uma outra forma de você conhecer melhor a Deus, a não ser através da palavra dele. Temos que manter uma rotina diária de leitura da Bíblia. Temos que ter o hábito de ler a palavra de Deus, para que quando nós formos interrogados acerca desse assunto, nós sabemos exatamente o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus para você? Vamos crescer, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico assim às vezes preocupado, porque existem cristãos, pessoas que seguem a Deus já há muitos e muitos anos, mas se é perguntado para elas, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Nunca, nenhuma vez. Isso é muito perigoso, porque nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos entender a palavra de Deus. Eu não digo dominar, eu não digo decorar, mas pelo menos ler. Ler para termos entendimento, para termos conhecimento, que é o tema proposto nessa manhã. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como crescer na graça e no conhecimento sem que nós não buscamos esse conhecimento? Nós não lemos a palavra, nós não aprendemos aquilo que Deus está nos ensinando. Então que fique essa valiosa lição para nós esta manhã, de que precisamos ler a palavra de Deus. Sem ler a palavra, sem meditar na palavra, nós não vamos entender o que Deus nos propõe. Antes, crescer na graça e no conhecimento. Preste atenção no exemplo que eu dei para você. Jesus era um garoto ainda de 12 anos de idade, e a Bíblia diz que ele para então diante dos fariseus, dos religiosos da época, dos mestres da época, e ele começa a conversar, e na medida que ele vai conversando, todos os mestres da lei param para ouvir Jesus. Não param para ouvir Jesus porque Jesus estava fazendo milagres, porque Jesus estava fazendo coisas assim extraordinárias, não, porque Jesus começou a falar da lei, da Bíblia, começou a falar da palavra. E como é triste saber que tem muitos e muitos cristãos que não conhecem a palavra. Quando você fala um texto conhecido, um texto fácil de lidar, por exemplo, vamos falar aqui sobre Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Zaqueu era um homem de baixa estatura que subiu em cima de uma árvore, queria ver Jesus e viu Jesus. Tem até uma música aí que ficou muito famosa. Então, quantas pessoas conhecem Zaqueu? Vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Quantos conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Da viúva de Naim e tantas outras histórias bem conhecidas da Bíblia, do cego Bartimeu. Mas enfim, a Bíblia não é feita apenas dessas histórias. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia vai além daquilo que você muitas vezes, pensa ou imagina. Então, como é difícil, como é frustrante quando você vai ouvir uma pregação e a pregação começa falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Você diz, eu já sei, eu já conheço. Mas você nem para ouvir se de repente aquele que vai ministrar tem algo além para acrescentar. Porque quem lê sempre tem alguma coisa a mais para falar, sempre está dentro de uma revelação maior da palavra de Deus. Por isso eu te convido, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na palavra, precisamos nos entregar a uma viagem que é maravilhosa, de todos os dias, ler a palavra de Deus.
Aproveite esse tempo que você tem, que você talvez esteja, sabe, assim, eu não sei o que eu faço nesse tempo, um tempo aqui que eu estou à toa e tal. Comece a ler a Bíblia. Faça um desafio para você mesmo, de que esse ano você vai ler a Bíblia inteira. Mas ler por ler? Não existe isso. Mas se eu ler sem a revelação de Deus, eu estou lendo, não estou entendendo. Querido, querida, leia a Bíblia. Se você ler a primeira vez e não entender nada, não tem problema. O Espírito Santo que está na sua vida, ele vai fazer você lembrar do texto que você leu na hora que você precisar. Sabe quando é maravilhoso você pensar assim, puxa, eu estou me sentindo tão mal, tão doente, tão, sabe, para baixo, e aí você fala assim, puxa, não, peraí, está escrito lá em Isaías 53, ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores ele levou consigo. Peraí, isso começa a te dar um ânimo, isso começa a te dar uma esperança, mas por quê? Porque você leu lá, o Espírito Santo agora fez você lembrar. Por isso que o texto está dizendo para nós, o apóstolo Pedro, quando termina suas cartas, ele escreve, olha, antes, as últimas palavras dele, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele diz, a ele seja dada a glória, a honra de hoje para sempre, amém. Enfim, cresçam na graça e no conhecimento, comece a ler a Bíblia. Se você tem muita dificuldade para ler, comece a ler o Novo Testamento, comece a ler Mateus, Lucas, João, sabe, Marcos. Você vai ler os evangelhos e você vai começar a ler as cartas e você vai começar a ver como é maravilhoso conhecer melhor a Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Que Deus possa estar falando com você nesse dia e mostrando para você a necessidade desse conhecimento, desse crescimento. É impossível, queridos, vencermos esse mundo, ainda mais do jeito que nós estamos vivendo. Nós estamos passando um tempo tão terrível, um tempo tão complicado. Mas é importante que você aproveite o seu tempo e faça desse tempo um tempo útil. Se você está com tempo livre, aproveite e leia a Bíblia. Faça um desafio a você mesmo e comece a ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse tempo que você dedicar à palavra de Deus, será o melhor tempo da sua vida, o tempo mais bem aproveitado. Eu já li a Bíblia muitas e muitas vezes, inteira. Não estou falando isso aqui para me engrandecer ou coisa parecida, não. É apenas a obrigação. Não é uma questão de, eu mereço um prêmio por ter lido a Bíblia inteira. Não. Eu tenho que ler. Eu preciso. Eu, como alguém que conhece um pouco de Deus, preciso ler a Bíblia. Então eu já li ela várias e várias vezes, a Bíblia inteira. E eu te convido a fazer isso. A fazer um desafio. Ano passado eu fiz um desafio e li a Bíblia 3 vezes dentro do mesmo ano. Quem sabe você faz um desafio de ler a Bíblia nesse ano. Ou talvez aproveite esse tempo útil que você está tendo agora e aproveite esse tempo e fala, não, eu vou fazer isso também, eu vou ler a palavra de Deus. Bom dia a você que entrou agora, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo convença você de que é necessário ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse momento buscar a Deus e orar com você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bom dia, Aline. Bom dia, pastor Gilmar, Joel. Que Deus fale ao seu coração nesse momento e que Deus mostre a você a necessidade de que temos de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. E eu me ponho diante de Ti para agradecer, louvar e exaltar o Teu nome. Pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja falando com cada vida, que haja um despertamento espiritual na vida, dos corações dos Teus filhos e filhas, para que todos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, envia a Tua unção sobre a vida de cada um. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, Pai. Que os perdidos sejam salvos e que a Tua palavra seja proclamada aos corações. Deus, eu oro neste momento pedindo a Tua graça sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Que o Deus poderoso e maravilhoso que nos guia esteja aumentando a sua fé a cada momento. E que você entenda a necessidade de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí a palavra. Compartilhe.
envie para outras pessoas, para que outras pessoas tenham o desejo e sintam a necessidade de ler a palavra de Deus, de meditar nela, de crescer na fé, de entender os mistérios de Deus. Somente lendo a palavra de Deus, você vai entender os mistérios de Deus. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus. Obrigado pela sua presença, você que esteve conosco ao vivo, aqueles que estarão vendo depois, que Deus possa falar com vocês da mesma maneira que tem falado conosco. Que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus.